Olá, estamos de volta com Conexão. As cidades brasileiras, em sua maioria, não estão preparadas para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência. Hoje vamos falar especificamente dos cadeirantes. Quem não precisa de uma cadeira de rodas para se deslocar pode fazer um exercício simples, se colocar no lugar do outro. Imagine como é transitar nas calçadas esburacadas, estreitas e sem rampas de acesso. Esses são alguns exemplos estruturais, mas também é preciso enfrentar a falta de educação e de empatia. Para falar com a gente sobre esse assunto, eu converso com a Rafaela Taide, que é superintendente adjunta do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Tudo bem, Rafaela? Tudo ótimo, Eliane. É um prazer estar falando com você. Obrigada. Acho que a gente pode começar tratando um pouco da diferença, entre pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência. Acho que ainda existe um pouco de dúvida em relação aos corretos dos termos, né? Os dois são corretos, afinal? Na verdade é o seguinte, os dois são corretos, mas o mais correto para designar as pessoas com deficiência é pessoa com deficiência. Isso porque no pessoas com necessidades especiais também estão incluídas várias outras pessoas que não possuem necessariamente algum tipo de deficiência e sim algumas doenças. Em relação às dificuldades que os cadeirantes enfrentam no dia a dia das grandes cidades, ainda são muitas, não é? Muitas, especialmente no que diz respeito no direito de ir e vir. O cadeirante ele é praticamente impedido de ir e vir como qualquer outro cidadão. Tá bom, o transporte público, inclusive, é um grande desafio, não é? Eu acho que o transporte público na vida do cadeirante é o maior desafio. Falando em geral, os ônibus aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, a maior parte da frota não é adaptada conforme prevê a legislação. O prazo, inclusive, para adaptação dos ônibus já acabou há bastante tempo. A adaptação que eles escolheram aqui no Rio de Janeiro são os elevadores, que não é o tipo ideal. O ideal é o piso rebaixado. Os elevadores levam muito tempo para subir e descer. E muitas vezes, quando eles não estão quebrados, os motoristas não sabem manusear o elevador. Como leva muito tempo para o elevador subir e descer, em horários de rush, se você for um cadeirante, você pode esquecer você pegar um ônibus, porque as pessoas dentro do ônibus ficam extremamente impacientes com a demora que está levando, o ônibus já costuma estar muito cheio, não há empatia, e o que acontece é que quando o motorista avista uma pessoa na cadeira de rodas no ponto, ele simplesmente passa direto, né? Desculpa. Nada, pode concluir. O metrô, ele é um pouco melhor do que os ônibus, mas a maior parte das estações também não é adaptada. Há, sim, depois das Olimpíadas e das Paralimpíadas, estações com elevadores, mas a maior parte mantém os elevadores trancados. Você precisa de um segurança para abrir a porta do elevador para você. O que acontece? Muitas vezes os cadeirantes vão até a estação achando que a estação é adaptada e ninguém consegue encontrar a pessoa que tem a chave. Então, você pode esquecer o metrô. Pois é, isso que eu inclusive ia tratar com você, o acesso aos outros transportes públicos, metrô, as estações de trem também. Essa questão é recorrente, acredito também, não só no Rio de Janeiro, que sediou os Jogos e não conseguiu, enfim, se adaptar plenamente, mas ela se repete, acredito, em outras capitais do Brasil. Tem a questão dos táxis também, que em Londres, por exemplo, tem uma frota totalmente adaptada, a nossa ainda não é. Então, eu acredito que isso tudo também acaba influenciando muito, no estímulo a esses cadeirantes a saírem, a irem para as ruas. Sem dúvida. No Rio, uma pessoa de cadeira de rodas, que usa cadeira de rodas, um cadeirante, que queira pegar um táxi, ele vai ter que pedir um táxi especial. Só que a prefeitura não dá uma licença para que esse taxista compre o carro com desconto com qualquer outro taxista. Então, não há incentivo nenhum para você ser táxi especial, aqueles táxis adaptados, tem muito poucos no Rio. Então, você não tem já os transportes públicos de massa, que são metrô, trem e ônibus. E se você quiser um táxi, você dificilmente vai conseguir. Você tem poucas pessoas que ainda trabalham no táxi especial, mas elas ainda existem. Vamos trazer a questão agora também para mercado de trabalho. Eu vou tirar a sua imagem da tela um minutinho, Rafaela, para a gente exibir um vídeo, uma campanha do IBDD, é antiga, de 2013, mas ainda está bastante atual sobre essa questão.
Veja bem, temos muitos papéis confidenciais aqui e não queremos ninguém com os olhos neles. Outra coisa, o senhor tem uma pisada forte, isso atrapalha a concentração. Bem lembrado, ele achou a sua voz muito alta. Numa ligação pode vazar um sigilo? Eu concordo, uma ótima pessoa, mas infelizmente... O mercado de trabalho ainda está bastante fechado para as pessoas com deficiência, né, Rafaela? Bastante fechado. Óbvio que a gente fez progressos nos últimos 30 anos, mas os progressos foram muito pequenos. A fiscalização da cota de pessoa com deficiência prevista na legislação é muito precária. Em comparação, inclusive, com a cota de aprendizagem em estágio, não tem comparação, não é cumprida. As empresas simplesmente chegam na fiscalização e dizem que não encontraram deficiente e fica por isso mesmo. As multas não são aplicadas. E tem muita resistência ainda das empresas em empregar pessoas com deficiência. Muita discriminação no mercado de trabalho. A gente está caminhando já para os minutos finais do programa. Gostaria que rapidamente você comentasse sobre a nossa legislação. Ela não é eficiente ou simplesmente não é cumprida? Ela é muito boa, considerada a melhor das Américas, melhor inclusive que as dos Estados Unidos e do Canadá, países muito mais desenvolvidos. Mas ela não é cumprida. No Brasil tem leis que pegam e leis que não pegam. Infelizmente, as leis relativas às pessoas com deficiência não pegaram. Bom. Rafaela, muito obrigada pela sua participação no Conexão, por trocar, enfim, essas dicas, essas experiências com a gente. Eu que agradeço, muito obrigada. Um abraço para você e até a próxima. Até a próxima. Olha, e uma dica cultural para você agora. O ator gaúcho Luciano Malman inicia a 3ª temporada do espetáculo Ícaro. O monólogo traz depoimentos ficcionais de personagens cadeirantes sobre temas de relacionamento amoroso, preconceito, superação e outros. Como ele mesmo observa, é fácil se identificar com as histórias e passar a enxergar a deficiência de outra forma. 3 apresentações estão previstas para este final de semana em Porto Alegre. Assista comigo o teaser e veja o serviço da peça. Senti a minha cabeça batendo no chão com toda a força. E desde que eu me acidentei, eu não tive nenhuma evolução. Eu fiquei de cadeira de rodas porque eu tive uma lesão medular. É impossível eu tentar mover o dedo do pé, quanto mais voltar a caminhar. Eu tive muito claro para mim que nessa vida eu não caminho mais. Tecnicamente eu sou considerado um tetraplégico. Hoje eu tenho para mim que a palavra cadeirante me dá sorte. Espetáculo mais do que recomendado pelo Conexão. Daqui a pouco a gente volta com o programa para falar sobre os desafios da paternidade nos dias de hoje. Até já!